tenho hoje a informação, se por um lado o conflito na fronteira norte vai ficando mais acirrado, ele tem um escalonamento num degradê. Nós observamos, por exemplo, que os militares israelenses dizem que estabeleceram uma zona de 4 quilômetros da fronteira libanesa fechada, fora do acesso ao público, não é? Muitas fontes de segurança no Líbano falam que a artilharia israelense atingiu diversas áreas do Hezbollah no sul. Aí já não são mais conflitos entre grupos palestinos no Líbano e Israel, mas são infraestruturas do Hezbollah que estão sendo atacadas por Israel, que é muito difícil dizer quem inicia e quem promove retaliação nessa questão da fronteira norte. Mas há uma situação em que, após um ataque israelense, há uma resposta do Hezbollah. Após um ataque do Hezbollah, há uma resposta libanesa. Há uma resposta israelense. E nós estamos assistindo também, paralelamente, grupos armados, como as Brigadas Al-Qassam, que são o braço armado do Hamas, aproveitando o incêndio e disparando também no território libanês. Nós temos essa situação, e a própria Unifil, que é a força de manutenção que a ONU mantém na região, diz que a sua sede no sul do Líbano foi atingida por um foguete. Esse foguete, muito provavelmente, partiu do lado israelense, uma vez que a Unifil está estabelecida no lado da fronteira libanês. Mas, a priori, ninguém ficou ferido. É claro que a organização, por uma questão de liturgia, diz que está trabalhando para determinar a origem do projeto e tudo mais, mas ela está do lado libanês e é muito difícil que o próprio lado libanês tenha lançado algum tipo de projétil que tenha atingido a sede da Unifil. A Unifil, na nota, no comunicado a respeito desse ataque, desse dano à sua instalação, diz o seguinte: continuamos a envolver-nos ativamente com as autoridades de ambos os lados, mas, lamentavelmente, apesar dos nossos esforços, a escalada militar continua. Então, a própria ONU, através da Unifil, está dando uma mensagem, que a escalada na fronteira norte de Israel, na fronteira sul do Líbano, aumenta de maneira sistemática. Esse conflito começou no último dia 7 de outubro, quando houve uma incursão no território israelense partindo da faixa de Gaza. Os palestinos capturaram mais de uma centena de israelenses, entre civis e militares, mais de 1.300 israelenses morreram, e a partir daquele momento em que os confrontos se estabeleceram, Israel teve a iniciativa de iniciar ali um processo de retaliação e convocou um governo de união nacional, dizendo que causaria dano aos seus inimigos, que repercutiria no Oriente Médio por vários séculos e não por vários anos. E mantém essa posição, porque, mais do que qualquer coisa, quando eu estou dizendo para vocês que está escalando no norte, que o conflito chegou ao Líbano, então você que me pergunta de forma muito superficial, a guerra já está no Líbano? Já está no Líbano. A guerra já está no norte do Líbano. Já está no sul do Líbano, no norte de Israel. Mas ainda tem potencial para muita deterioração. Por quê? Porque, na realidade, o potencial do Hezbollah, com quase 100 mil homens, é o que se estima, e com dezenas de milhares de foguetes, muitos de precisão, muitos iranianos, outros sírios, pode ocasionar muito dano a Israel, da mesma forma que Israel também pode causar muito dano à infraestrutura libanesa, além da infraestrutura do Hezbollah. É isso que Israel ameaça, no sentido de dizer que o governo libanês e o povo libanês, o Estado libanês, seria responsabilizado por um escalar. A guerra já chegou no sul do Líbano, no norte de Israel, mas, infelizmente, ainda é uma guerra que pode trazer muito dano. Um grande risco, além do potencial de destruição, é o envolvimento de outras partes. Os sírios que estão ali na fronteira contígua, a partir do sul das colinas do Golã. Parte das colinas do Golã são ocupadas por Israel, segundo fronteiras internacionalmente reconhecidas. Israel anexou unilateralmente as colinas do Golã, mas não há reconhecimento internacional quanto a isso, da mesma forma que a anexação de Jerusalém e de algumas partes da Cisjordânia. E em relação à deterioração, isso pode se espraiar do Líbano para a Síria e, fundamentalmente, atingir o Iraque, grupos pró-iranianos no Iraque e os iranianos. E me parece que essa é a preocupação dos Estados Unidos quando manda mensagem por intermediários, que são aliados dos Estados Unidos tradicionais, mas que também têm interlocução com o Irã, principalmente a partir do momento em que a China entra em cena e promove a aproximação destes países, na maioria dos casos, com Teherã, porque o Conselho de Cooperação do Golfo foi levado
para um certo grau de proximidade de Teherã pelo governo chinês. Com relação a isso, não resta a menor dúvida. Quem promoveu essa aproximação foi Pequim. A Arábia Saudita é o elemento principal. Houve um certo apaziguamento na questão do Iêmen, onde os sauditas combatiam grupos no Iêmen que eram grupos armados, treinados e ideologicamente alinhados com o Irã, mas é bom que se frise que estes países não deixaram de ter interlocução com os Estados Unidos e alguns deles têm bases dos Estados Unidos. Na Jordânia tem F-35 americano, nos Emirados tem A-10, no Catar tem A-10. Então parece que esses países estão sendo utilizados por Washington para levar mensagem para Teherã. Mesmo que escalar na fronteira norte de Israel com o Hezbollah, o Irã não deve eventualmente entrar no conflito, porque os Estados Unidos ameaçam também entrar no conflito.